A disciplina de Ateliê de Projetos Integrados 3 começou em 2005 com a nossa preparação para uma disciplina que intervém na questão do patrimônio. Essa disciplina, então, teve a sua primeira edição e a partir de 2011 nós começamos a trabalhar com patrimônio ferroviário. O patrimônio ferroviário de Santa Maria e região, com trabalhos que incluem a escala arquitetônica, paisagística e urbanística. E esses trabalhos sempre focam a questão da intervenção, da memória e do patrimônio. Esses trabalhos, então, são doados, principalmente o levantamento cadastral para as prefeituras e instituições que estejam envolvidas com a edificação em questão. E os alunos sempre fazem esses projetos focando na questão da integração entre o antigo e o novo. Nesse ano, agora em 2019, nós já vínhamos então trabalhando com a questão do patrimônio ferroviário e resolvemos trabalhar na Estação Férrea de Santa Maria, devido a uma mudança que nós tivemos no nosso currículo, em que incluiu a disciplina de Ateliê 3 como uma disciplina extensionista. Esses trabalhos, então, eles acabam gerando um grande material, um grande acervo para a comunidade e podem possibilitar projetos reais, projetos que virem licitações ou intervenções feitas através de parcerias com órgãos públicos e iniciativa privada, sendo uma disciplina que sempre teve esse caráter extensionista, mas que agora, com essa entrada no nosso currículo, acabou se tornando, então, uma das disciplinas mais importantes da extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Franciscana. O objetivo desse semestre da disciplina de Ateliê 3 foi trabalhar nos entornos da Avenida Rio Branco e fazer a atualização do levantamento em 3 escalas distintas. Na escala urbanística, nós fizemos a atualização dos usos desse lugar, das alturas, fizemos um estudo de microclima. Na escala paisagística, nós fizemos o levantamento de todos os entornos da edificação da estação da Gare. E na escala arquitetônica, nós também trabalhamos em cima da atualização, tanto essa atualização ela foi bidimensional como tridimensional da estação de trem. Essa primeira parte da disciplina de levantamento envolveu todos os alunos, divididos em grupos, e a segunda parte, então, da disciplina ela foi de resultados. Além dos resultados que sempre se pretende na disciplina, não é de dar, enfim, uma resposta de um projeto arquitetônico para a estação, né, como uma intervenção na pré-existência, a pré-existência nesse caso seria a estação. Nós também elaboramos um projeto interpretativo. Esse projeto interpretativo, ele mapeou as edificações da Avenida Rio Branco, em que foram estabelecidas em 3 rotas conforme a época das edificações. Então, a primeira rota foi a rota do ecletismo, a rota Art Deco e a rota do modernismo. E todo esse resultado ele foi organizado em um mapa, né, interpretativo, um projeto, né, que contempla folders, contempla informações sobre cada uma dessas edificações, e dessa forma nós fechamos, né, o semestre com esses resultados nessas 3 escalas que nós definimos para a Avenida Rio Branco. A disciplina de Ateliê de Projetos 3, como ela trabalha com a discussão patrimonial e com a discussão de atuar sobre a cidade já pré-existente, a opção que nós tivemos em 2019 foi voltar os nossos olhares para Santa Maria. Santa Maria ela possui uma estrutura urbana, uma sobreposição de camadas bastante interessante que vem de 1800 mais ou menos em diante. E nesse semestre a ideia era trabalhar com a camada da cidade que se originou mais ou menos no início de 1900 com o início do ciclo ferroviário. A pretensão era discutir
o que a gente chama de Zona 2 da cidade, que é uma zona urbana que possui características dessa cidade mais antiga. E ela evoluiu bastante, como eu disse, a partir do início do século XX. Então, a ideia era tentar resgatar alguns pontos que estavam latentes dentro dessa estrutura, para que a gente pudesse, num primeiro momento, fazer o aluno compreender que ele tem um papel relevante dentro desse processo, e num segundo momento também mostrar para a cidade o potencial que a instituição possui dentro desse processo aí. Meu nome é Gabriele, eu faço parte dos 49 alunos da turma de Ateliê 3 da Universidade Franciscana. O trabalho que nós fizemos foi de levantamento urbanístico arquitetônico de toda a região da Gare e da Rio Branco e Vila Belga, para contribuir para essa nova cara do Centro Histórico de Santa Maria. Esses últimos 4 meses não foram nada fáceis, mas que a gente conseguiu concluir com êxito essa etapa. Sou acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Franciscana, um dos responsáveis pelo levantamento histórico do objeto de estudo dessa disciplina. O desenvolvimento da nossa pesquisa se baseou na bibliografia existente na instituição. Também fizemos uma entrevista com a Casa de Memória Edmundo Cardoso e entrevistas com a autoridade sobre o assunto. A união desse material nos proporcionou a montagem desse vídeo. Esse levantamento se tornou bastante especial para a nossa turma, porque como nossa missão como acadêmicos também é contribuir com a comunidade. O Edmundo Cardoso, durante toda a vida dele, ele gostou muito de guardar memórias da cidade. E de todas as formas, livros, revistas, jornais, fotografias, né? E muita convivência com as pessoas da cidade que conheciam muito da história de Santa Maria. E isso fez com que ele também recebesse muitos jovens aqui na casa. Então essa casa aqui, a partir do falecimento dele, recebeu o nome de Casa de Memória de Edmundo Cardoso em dezembro de 2002, porque era uma forma da gente continuar a fazer o trabalho do Edmundo e ao mesmo tempo homenagear essa pessoa que se dedicou tanto à história e cultivou tanto a preservação da memória de Santa Maria. Então, essa casa tem esse nome de uma forma muito merecida para o Edmundo, né? Porque a gente desejava continuar a fazer esse trabalho que ele fazia. E hoje a casa é aberta para os estudantes universitários, principalmente, né? É uma entidade privada, não tem fins lucrativos, mas continua fazendo o trabalho dentro daquilo que é possível com o seu acervo, né? É um acervo variado, é um acervo que contém uma biblioteca, que tem todos os gêneros de literatura, arte, teatro, cinema, comunicação, história, filosofia, e possui um arquivo com os fundos do Edmundo Cardoso, fundo de teatro da Escola de Teatro Leopoldo Frois, que ele fundou, a escola que ele fundou, que durou 40 anos, uma escola amadora, né? E ainda os fundos de outros familiares, coleções de Iberê Camargo, coleção Getúlio Schilling, coleção do Dr. Astor Júlio de Azevedo. É uma casa com uma rica fonte de pesquisa. Nós possuímos os jornais mais antigos de Santa Maria, que datam desde 1888 até 1904, mais ou menos, que são o Combatente e o Estado. Essa Casa de Memória tem a alegria de ter contado com um grupo de pessoas que criou uma associação em 2015 e que deu o nome Associação de Amigos da Casa da Memória e que tem sido de grande valia, grande ajuda para nós, porque nós estamos conseguindo realizar bons projetos através dessa associação.
Não tem como falar sobre a história de Santa Maria sem falar da aviação férrea do Rio Grande do Sul, né? Como a maioria das pessoas sabem, o desenvolvimento econômico de Santa Maria está ligado ao advento desse tipo de transporte, desse modal de transporte. Se nós pensarmos que o governo imperial, ao final do século XIX, abriu licitações, enfim, para a exploração desse tipo de transporte, nós vamos entender como a cidade se desenvolveu a partir desse final do século XIX, notadamente a partir de 1895, em torno disso, quando então se estabeleceu aqui a estação da aviação férrea do Rio Grande do Sul. Na verdade, essa denominação aviação férrea do Rio Grande do Sul é posterior, porque nesta época eram concessões dadas às empresas estrangeiras, notadamente americanas e belga, né, como é a empresa mais conhecida, a empresa belga. Então foram alocados trechos para exploração desse transporte, e nesse período aqui estava sendo explorado pela companhia belga, a Companhia Auxiliar de Chemin de Fer au Brésil, na qual eles tinham inicialmente a sede em Porto Alegre. E a partir do início do século XX, mais ou menos no mesmo período onde a Vila Belga é construída, a sede, a administração dessa companhia veio para Santa Maria. E com essa vinda da sede administrativa dessa empresa, é que houve realmente um incremento muito grande aqui na implantação das infraestruturas ferroviárias, que nós temos notícia hoje através, enfim, da história e através de alguns testemunhos materiais que ainda persistem aí. Então, nesse período, estima-se que a Vila Belga tenha sido concluída em 1910, em torno disso. E a Gare tem um aspecto muito importante, porque se nós vamos analisar alguns documentos, tipo os documentos comemorativos ao centenário de Santa Maria de 1958, por exemplo, nós vamos ver que na capa, o que tem na capa? Tem uma imagem da estação férrea aqui de Santa Maria, cujo título dessa imagem é Santa Maria na modernidade. Então existia muito esse pensamento de que a modernidade estava associada aos transportes naquela época e principalmente ao modo ferroviário. Então, em alguns estudos que eu fiz, pude identificar nos discursos, nos textos que foram desenvolvidos e nas imagens, nessas referências que sempre foram colocadas, essa ideia de que a Gare seria um portal da modernidade, onde viria toda a cultura europeia, via toda uma tecnologia, né? E isso se expressa também, podemos avaliar, no desenvolvimento da Avenida Rio Branco, né? Que ocorreu notadamente a partir da instalação da Gare. Então, se nós vamos ler também os cronistas da época, nós vamos perceber a dimensão, a real dimensão que teve este evento, digamos assim, da aviação férrea chegar a Santa Maria, né? Então, a dinâmica, nós podemos ver através das imagens, o desenvolvimento daquela região, o desenvolvimento, por exemplo, na sequência, já em 1913, com a fundação do Sindicato Cooperativista, que na sequência passou a ser a Cooperativa dos Empregados da Aviação Férrea. Como eu já falei, a questão quando veio a administração da companhia belga para Santa Maria, houve essa expansão com a instalação das oficinas. A época se chamava, mais tarde, na verdade, chamava de triagem, espaços de galpões, enfim, né? Hoje tinha toda uma ebulição ali, uma cultura muito rica em volta disso, até porque muitos carros eram fabricados aqui.
Tínhamos lá, à época, então, fundição, tínhamos a parte de mecânica, a parte de eletricidade, a parte de marcenaria, entre outras especialidades que ali se desenvolveram naquele espaço ali. Então, existia um know-how, ou seja, um saber fazer sobre a questão ferroviária. Se construíam vagões, se consertavam locomotivas. Então, todo esse patrimônio cultural, né, acabou, numa perspectiva histórica, assim, sendo dilapidado, né? Então, já na década de 20, aí o Estado do Rio Grande do Sul, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, unificou os trechos que eram arrendados por um período grande, né? E que aconteceu até 1958, quando houve a unificação federal, então, através da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. E já nesse período, então, nós tínhamos o Juscelino Kubitschek no governo federal, com a sua política voltada mais à questão rodoviária. E nesse período, acho que cabe lembrar também que as empresas automobilísticas começaram a entrar no Brasil. A Volkswagen é digamos assim, um exemplo mais evidente disso. Então, todo o investimento, existiu investimento na estrutura ferroviária, porém, com esse viés mais rodoviarista, né? E nesse sentido houve, do ponto de vista histórico, essa depreciação do sistema ferroviário, e o material rodante ficou, digamos, defasado, e o material, digamos assim, e o material permanente também, que são as vias férreas, também se deterioraram, né? Na década de 1990, com a privatização da rede ferroviária, né? Com a distribuição para exploração em identidades privadas, mudou-se completamente a diretriz, assim, do transporte, né? Eu diria que o fundamental nesse declínio do sistema ferroviário está no fato do transporte ferroviário de passageiros ter sido terminado. Também a cooperativa dos empregados da aviação férrea também começou a declinar, né, porque tinha muito a ver com esse tipo de transporte, essa dinâmica das pessoas e tal. A partir daí houve uma depredação, como todos nós sabemos, daquele espaço, né, um abandono e uma invasão que está lá consolidada em todo o parque de manobras, né, que existia ali, né, limitando em muito, assim, o potencial de aproveitamento daquela área, né. Então acho que tem que valorizar isso, né, e enfim, Iagara é a expressão mais, assim, visível, eu acho, é ainda um testemunho de uma época muito importante. A Avenida Rio Branco é conhecida como a principal via urbana de Santa Maria não vou dizer desde os primórdios, mas desde tempos muito antigos. Ela chama a atenção do visitante, dos moradores, por ser uma avenida bem larga, o que não é comum nas cidades do interior do nosso país. Mas essa largura da Avenida Rio Branco são 44 metros, pelo menos, desde a Praça Saldanha Marinho até a Vale Machado. Não é consequência de nenhum planejamento urbano, foi uma geração, eu digo uma geração espontânea de alinhamentos, de edificações que foram por ali se estendendo. Aliás, como todas as ruas que se geraram a partir do acampamento dos demarcadores de limites, que se estabeleceram no alto de uma coxilha, que hoje é a Praça Saldanha Marinho, e o nosso assentamento urbano, que gerou a povoação e o nascimento da cidade, foi a partir desse acampamento. Então, a gente considera o final do ano de 1797 com a fundação de Santa Maria. Dali nasceu a rua mais histórica, que é a Rua do Acampamento, no sentido sul, que a partir desse acampamento foi gerado por uma sucessão de ranchos que os moradores da região iam construindo. A Rua da Igreja, que foi gerada a partir da capela do capelão
da Comissão de Demarcadores de Limites, que era o padre Rangel. Ele conduzia sempre consigo uma capela móvel e montava nos lugares onde a Comissão Demarcadora se estacionava. E ali montou uma capela, um oratório móvel, que depois se tornou um oratório público. Esse foi o primeiro estabelecimento da povoação dentro dos diversos status que as povoações brasileiras conseguiam se estabelecer, sempre ligados à igreja. Oratório público, freguesia, capela curada, freguesia e por aí vai. Nasceu ali a Rua da Igreja, a Rua da Conceição, que era o orágo da primeira igreja, e até hoje a nossa Catedral Metropolitana tem como orágo Nossa Senhora da Conceição. E a partir dali, se estendendo para o norte, a Rua do General Rafael Pinto. Essa, como disse antes, com 44 metros de largura, porque a igreja, como em todos os demais lugares acontecia, tinha um cemitério junto, o cemitério da capela. Aos fundos, ao lado, em ambos os lados, acredito eu, um desenho muito antigo, de 1880, década de 1880 do século XIX, mostra as sepulturas atrás da capela e à direita. Eu presumo que à esquerda também, porque havia uma simetria, suponho, até na planta da capela, que acho que era em forma de T. E também foi constatado por testemunhas oculares que as ossadas foram encontradas nas fundações da União dos Caixeiros Viajantes, que fica ali na esquina. Então, por isso que a nossa avenida tem essa largura, esse artigo se afastar do cemitério e se afastar da capela. Essa Rua do General Rafael Pinto se referia a um comandante militar da Capitania de São Pedro do Rio Grande, ou Capitania de Rio Grande de São Pedro, que era o nome da época das lutas pelas possessões portuguesas contra os espanhóis. O Beltrão faz uma citação que desde 1819 já era conhecida como Rua do General Rafael Pinto Bandeira. Eu não sei qual é a fonte que ele colheu isso. Bem, a avenida teve um segundo nome, que foi Coronel Valença. A chamar Rua do Coronel Valença, ou Rua Coronel Valença. Isso aí é comprovado documentadamente e foi o nome que substituiu do Rafael Pinto Bandeira. O Coronel Valença, José Alves Valença, nasceu em Rio Pardo e veio para Santa Maria muito jovem. Aqui ele casou, constituiu família. Como tenente da Guarda Nacional, aos 20 e poucos anos, ele era o chefe da polícia aqui na povoação. Depois ele teve muitos cargos mais, muitos comandos ele teve, lutou na Revolução Farroupilha, e ele foi uma figura assim notável aqui para Santa Maria. Tanto que, quando o município se instalou em 1858, em 17 de maio, ele, como vereador mais votado, ele assumiu a presidência da Câmara. A primeira Câmara era o Coronel Valença. Coronel da Guarda Nacional, não era nem um militar de carreira também. Tem que tomar cuidado com isso. E a carreira dele era no campo de combate, né, comandando tropas, lutando, indo para as frentes de combate, assim como outros fizeram. O Coronel Valença chegou ao cargo de coronel e comandante-geral da Guarda Nacional aqui em Santa Maria, sediado em Santa Maria. Ele foi, depois, em 1876, 10 anos depois da sua morte, ele foi homenageado com o nome da Rua Coronel Valença. Surgiu a República, em 1889, as câmaras municipais foram desfeitas, né? E foram criadas intendências, que é o cargo do executivo municipal. Só que nesse ínterim foi nomeada uma comissão intendencial em Santa Maria, composta por 3 cidadãos santamarienses.
Um dos primeiros atos da comissão intendencial foi mudar o nome do Coronel Valença para Avenida do Progresso. Vejo que nós estamos já com a ferrovia tendo chegado à cidade. Em 1885 foi inaugurada a chegada da ferrovia e a estação instalada lá embaixo, onde nós conhecemos hoje. Foi necessário comunicar o centro da cidade, centro de Santa Maria, com a estação. Então foi criada uma rua que corresponde hoje à pista oeste da Avenida Rio Branco, até a estação. Uma rua de largura normal, uma rua comum. Há notícias que o povo chamava de Rua da Estrada. Da Estrada de Ferro, portanto. Era a Rua da Estrada, a rua que levava até a Estrada de Ferro. Mas seguiu com o nome de Avenida do Progresso, né? O João Belém escreveu em 1935 um texto de muita indignação contra essa mudança de nome. Ele diz que a comissão intendencial, num dos seus primeiros atos, houve por mal mudar o nome do vulto notável de Santa Maria para um nome oco como um porongo, Avenida do Progresso. Na verdade, não era tão oco assim, porque a chegada da ferrovia Santa Maria trouxe um desenvolvimento extraordinário para essa cidade. Mas muito grande essa facilidade de comunicação com a capital. Então, eu comentava que não era um nome tão desprovido de valor, porque realmente houve um grande progresso, a Avenida do Progresso. Bem mais tarde, quando o Barão do Rio Branco se tornou uma figura notável em todo o país, graças ao seu trabalho, primeiro acertando as divisas com a Argentina entre as províncias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e o seu feito mais notável foi conquistar o Acre como território brasileiro, né? O Barão do Rio Branco, ele era uma unanimidade nacional a ponto de quererem levá-lo à presidência da República, o que não aconteceu. Então, mudaram para o nome da Avenida Rio Branco antes da morte do Barão do Rio Branco, 1908. O Barão do Rio Branco morreu 4 anos depois. Quer dizer, ele foi homenageado em vida ainda, certo? E, novamente, o João Belém escreve: fizeram bem, mas fariam muito melhor se voltassem a dar o nome a quem merecia, de fato, que era o Coronel Valença. Então, é muito importante sabermos que essa figura foi muito importante para a cidade de Santa Maria. Uma avenida que se prolongou até a estação, com uma rua de 14 metros, 12 metros, não sei qual seria a largura, 15, precisava ser transformada em avenida até a estação. Por essa razão que nós temos 2 larguras da avenida. Aquela histórica, tradicional, do passado, até a Vale Machado, e a do prolongamento. O intendente Ramiro de Oliveira, que também era chamado de coronel porque era da Guarda Nacional, Ramiro de Oliveira, quando assumiu, logo teve a iniciativa de fazer o que se chamou o alargamento da Avenida Rio Branco. Isto é, seria a construção da pista leste da Avenida Rio Branco, a partir da Vale Machado. Ele não tinha recursos, porque isso exigia desapropriações de imóveis ao longo de toda essa rua. Ele então fez algo que pode ser, que eu acho que não deveria ter feito. A Praça Tiradentes foi loteada pela Intendência Municipal. A Praça Tiradentes ficava em frente ao edifício da Intendência, que hoje abriga a Câmara de Vereadores. Uma coisa perfeitamente correta, né? Que esteja o Palácio do Governo Municipal de frente para uma praça.
corresponde hoje aos quarteirões formados pela Avenida Rio Branco, Vale Machado, Rua Daute e Otávio Birato. Então mandou abrir uma rua no meio, que se chamou Travessa Vileta, e hoje é professor Francisco Mariano da Rocha. E vendeu os lotes. Ele começou a vender em lotes, logo em 1910 já vendeu os primeiros, vendeu para o Banco da Província um conjunto de uns 10 lotes de uma vez só, e foi conseguindo dinheiro para desapropriar, e foi desapropriando os imóveis. Mas demorou muito tempo, começou em 1910, em 1933, 1928, o último imóvel foi desapropriado de um cidadão de sobrenome Herculani, que tinha um hotel lá na última quadra. Ele também conseguiu uma doação da aviação férrea de uma área de uns 70 metros de frente para proceder a esse alargamento. O processo foi mais demorado, passou por outras administrações, certamente, e eu conheço uma fotografia aérea de Santa Maria, de 1935, que mostra que as obras de pavimentação ainda não estavam concluídas neste ano, nesse trecho alargado. Bem, a Avenida Rio Branco, então, temos, por toda a sua importância, ela sofreu um grande desgaste de degradação durante um período, por uma atitude que eu chamo de populista dos governos municipais, que não só permitiram, como estimularam a instalação de camelôs, vocês todos devem conhecer isso, que se transformou num aspecto muito ruim para a avenida. Foi inaugurada a chamada revitalização da Avenida Rio Branco, que foi a retirada dos camelôs, a reposição do mosaico português do pavimento e várias outras coisas, a remoção de algumas árvores também, porque a arborização da Avenida Rio Branco foi sempre uma coisa à vontade de alguém que queria lá plantar a árvore. Então nós temos hoje a nossa avenida devolvida ao público. Uma avenida não é apenas uma via pública com uma certa largura, com bulevares, canteiros arborizados, ajardinados. Ela é também marcada pelo seu entorno, quer dizer, as edificações que ficam ao longo dos seus alinhamentos. E isso eu considero algo de muita importância, porque alguns dos nossos bens edificados mais valiosos estão na nossa Avenida Rio Branco. A começar pelo centro, onde o edifício João Fontoura Borges, que eu considero talvez atualmente o mais valioso por causa do seu interior também mantido, apesar dos forros rebaixados e tal, foi construído pela Sociedade União dos Caixeiros Viajantes e é chamado de SUCV, que logo depois, quase da sua vizinhança, temos o templo, que é a Catedral do Mediador, da Igreja Episcopal Brasileira, Anglicana Brasileira, inaugurado em 1908. É um neogótico, sem dúvida, um projeto que foi trazido já por pastores, repetindo igrejas semelhantes a ela, que tinham as suas terras, e a nossa Catedral Metropolitana, que não tem a mesma feição de quando foi sagrada, foi inaugurada em 1909. Inclusive, depois ela foi modificada em 1935, tiraram a sua feição anterior, que eu considero que era mais bonita, mais marcante da sua época, mais elegante, mais leve, especialmente nas torres. Mas é muito valiosa até mesmo pelo seu interior, com as suas pinturas murais de Locatelli e Cessa. Mais adiante nós temos a Escola Hugo Taylor, da qual sobrou só a fachada. Pelo menos a paisagem urbana foi mantida, mas é uma grande pena, porque a Escola Hugo Taylor tinha um valor excepcional para Santa Maria, representava
um grande feito dessa cooperativa dos empregados da aviação férrea, que tanto realizaram e tão forte foi, realizaram na parte do ensino, com a Escola Gutelho masculina, e a Santa Terezinha, que hoje é o Maneco, o Manuel Ribas, que era a escola feminina, a Casa de Saúde, o hospital, né? A própria cooperativa, que tinha armazéns de fornecimento em vários lugares do estado, era uma potência. E a Escola Gutelho representava, era a nossa Bauhaus santamarense, a sua escola de mobiliário, dirigida pelo professor Romano. Lamentavelmente acabou e sofreu 2 incêndios. O interior dos canteiros, que enverdece o centro da cidade, também abrigam obras de arte que são importantes na história santamarense. Eu vou destacar apenas 3. O busto do Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que fica no cruzamento com a Silva Jardim. Foi doado em 1946 por João Dalto de Oliveira, irmão do poeta Felipe de Oliveira, foi doado à cidade, com a recomendação de que ele ficasse voltado para o norte, voltado para a ferrovia, porque Mauá foi o construtor da primeira ferrovia brasileira, foi um grande empresário brasileiro. Depois, bem mais próximo do centro, pouco conhecido, tem um pequeno monumento em forma de obelisco que comemora o centenário da primeira escola santamarense, 1838. Esse monumento foi erguido em 1938. Está ali para quem quiser examinar, inclusive com uma placa indicativa dessa comemoração, que teve seu primeiro professor, que era o João da Maia Braga, que durou pouco tempo em Santa Maria, porque era muito mal pago, os professores já eram mal pagos naquela época. E hoje ele ganhou uma rua, né, professor Braga, se homenageia esse primeiro professor de escola pública de Santa Maria. Era um baiano. Ele fica em frente à igreja anglicana, no canteiro central. E por último, mas não por ser o menos importante, até pelo contrário, considero mais importante o monumento Niederauer, que marca o início da nossa avenida, não o fim, porque ela foi iniciada ali mesmo, onde havia uma antiga capelinha, né? E uma figura de extrema importância para Santa Maria. O monumento é o mais antigo e o mais importante por várias razões. Ele não foi mandado erguer por uma autoridade municipal, nem sequer pelo Exército, nem sequer por um coronel qualquer que era amigo do homenageado. Foi um movimento comunitário, com contribuições de muitas pessoas, colhidas com muito trabalho, porque custou bem caro. Foi fundido em Florença, na Itália, não porque tenha sido encomendado lá, mas porque o escultor brasileiro, português que morava no Brasil, Rodolfo Pinto do Couto, o renomado escultor, de referência internacional, foi contratado por João Dalto de Oliveira, a pedido da comissão que propunha a construção desse monumento, presidida por Catão Coelho, e conseguiram, nas comemorações do centenário da Independência, no dia 10 de setembro de 1922, inaugurar o monumento. Então, eu dou muita importância a esse monumento e é um lugar marcante, marca o início da nossa Avenida Rio Branco, a primeira capela, o primeiro oratório móvel do Padre Rangel, o primeiro oratório público de Santa Maria, a primeira capela curada, concluída em 1810. E só para deixar uma frase que eu acho muito interessante, por todas essas razões, citando que hoje já está ali o monumento a Niederauer, eu vou citar Belém,
diz assim, chão predestinado a glorificações, no início da nossa avenida. Tá? É isso. Fique por aqui.